cada um deles. E eu creio que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido nesse lugar. Amém? Nós precisamos simplesmente de uma única coisa: crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em cada um de nós. É o que a palavra diz, então assim eu creio, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, nesse momento, e reclinasse sua cabeça. Amém? Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade de poder transmitir a tua palavra, falar do teu amor, da tua graça, falar daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Espírito Santo, que neste momento todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu entendo, tudo aquilo que eu acho, seja agora diluído, e que todo o pensamento humano seja agora completamente, ó Deus, guiado pelo teu Espírito. Senhor, seja feita a tua vontade nesta noite aqui em nosso meio, como já tem sido feita. Agora nós te pedimos, fala conosco através da tua palavra. Ministra a tua vontade em nosso espírito, porque a tua palavra diz que é no nosso espírito que o Senhor se comunica conosco. Então, ó Pai, como nós estamos num ambiente espiritual, eu te peço, Espírito Santo, aqueça os nossos corações para os tempos futuros. Eu te peço, Senhor, nesta noite, que eu diminua e que o Senhor cresça a cada dia na minha vida, para a honra e glória do teu nome. Assim eu te peço, oro, crendo que será feito em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos ministrando uma palavra nessa noite que tem como título Restaurando a Aliança. Amém? Por quê, querido? Porque às vezes nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de sair por aí fazendo diversas alianças, se envolver com diversas coisas, se relacionar com um monte de coisas, enfim. Nos associamos com quase tudo nessa vida, não é verdade? E Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração durante essa semana que me chamou muita atenção. E por isso, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu pensei em vários títulos, mas o Espírito de Deus falou comigo assim: olha, é de aliança restaurada que o meu povo precisa. Restaurar a aliança. Querido, o que é restaurar a aliança? É restaurar o voto, é restaurar o compromisso, é restaurar o pacto, é restaurar a fidelidade, sabe? É restaurar um monte de coisa que às vezes a gente, ao longo da caminhada, ou se esqueceu de manter, ou então foi deixando para trás. E a gente vê que na Bíblia existem N exemplos do povo de Deus, que ao longo de toda a sua caminhada eles quebravam a aliança. Depois surgia uma geração, Deus levantava um líder, e esse líder ali, com todo zelo, restaurava essa aliança, chamava o povo para o compromisso de novo. Mas aí, quando esse líder morria, o povo se corrompia novamente. E ali Deus, Ele ia tentando trabalhar com o povo, ver ali o que estava acontecendo, até que Deus, num certo momento, levantava um outro líder que também restaurava a aliança, porque o povo havia quebrado, o povo havia abandonado o Senhor, seguido a outros deuses, feito outras coisas que Deus abominava. Enfim, o povo de Deus de hoje, ele não tem muita diferença do povo de Deus da época passada. Porque, gente, vamos ser sinceros, tem hora que nós somos grandes quebradores de aliança. É ou não é? Somos, em alguns momentos, quebradores de aliança. Mas nessa noite eu quero que você entenda essa palavra como uma palavra
de orientação, uma palavra de conserto, uma palavra de crescimento para você, porque essa palavra ela tem fervido no meu espírito e eu tenho tomado essa palavra como direção de Deus para a minha vida, porque eu sei que é isso que Deus tem, é isso que Deus quer para mim. Então eu quero compartilhar essa palavra com você. Então nessa noite, você que está aqui, entrou aqui quebrado, de repente você está afastado, de repente você não tem ainda não entregou sua vida para Jesus, então eu creio que essa é a noite de você fazer uma aliança com Ele. Essa é a noite de você restaurar a sua aliança com Ele. Essa é a noite de você abrir as portas do seu coração, da sua vida e deixar com que o Espírito Santo entre, faça morada e mova tudo o que, ou seja, remova tudo o que não é do Senhor de dentro de você. E que Deus venha realmente morar, habitar dentro de você e fazer de você verdadeiramente uma pessoa mais do que vencedora sobre a face dessa terra. Amém, querido? E essa palavra, ela está inserida em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo do 4 ao 6, que diz assim, querido: e convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste, e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e retirem tudo o que é impuro do santuário. Antes de passar, Lucas, repete comigo, querido: e retirem tudo o que é impuro do santuário. Presta atenção que a reivindicação do rei em relação ao povo, em direção ao templo, era retirar tudo o que era impuro. Ou seja, às vezes no templo do Senhor existem coisas que não são puras. E se não são puras, logicamente, obviamente, elas são impuras. E Deus nessa noite Ele está começando a dizer que essas coisas impuras precisam ser removidas. Passa, Lucas. Aí o rei ele diz: nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Querido, é correto o povo de Deus virar as costas para Deus? Vamos fazer uma ministração interativa primeiro nesse primeiro momento. É certo o povo de Deus virar as costas para Deus? Mas aconteceu. Quantas e quantas vezes o povo de Deus virava as costas para Deus? Pastor, o que é virar as costas para Deus? Nós vamos ver aqui no decorrer dessa ministração. Deixa eu contar um pouco da história desse texto. No capítulo 28, não precisa abrir, no versículo de número 24, diz assim a palavra: Acais juntou os utensílios do templo de Deus e retirou-os de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Então todas as cidades de Judá em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocar a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Acais era pai de Ezequias. Acais, quando assumiu o reinado de Jerusalém, Acais, ele deu as costas para o Senhor. De que maneira? Ele trancou as portas do templo, tirou as coisas sagradas de lá, usou para levantar altares em todas as praças de Jerusalém e Judá, para queimar incenso e oferecer sacrifícios e holocaustos a deuses estranhos. Peraí, puxa, ele não era o rei da cidade em que é chamada Cidade Santa? Como é que ele faz uma coisa dessa? Pois é, gente. Ele era rei, ele tranca as portas,
como eu posso dizer, popularmente falando, ele, tio, tô nem aí para Deus. Eu não, que Deus é esse? Por que eu vou me importar com esse Deus? Se eu não o vejo. E o que ele fez? Ele fez algo que aparentemente seria bom para ele. Aparentemente seria bom para ele, porque ele queria ver. Então ele levanta altares, faz um monte de, digamos assim, de postes ídolos e coloca em praças de Jerusalém, Judá, e aquilo ali torna-se o seu objeto de culto, torna-se o seu objeto de adoração, torna-se o seu objeto de louvor, enfim, ele devota aquilo como se aquilo ali fosse seus deuses, que na verdade não era. Olha, para pensar. Chega o dia da morte dele, quem reina no lugar dele é o filho dele, Ezequias. Aí eu te pergunto, gente, nós somos frutos de uma geração passada. Os nossos pais lá atrás fizeram algumas coisas, umas que agradaram ao Senhor, outras que não agradaram. Nós estamos aqui hoje. O que é que nós pensamos em relação ao templo do Senhor? Quais são as perspectivas que nós temos em relação ao templo do Senhor, a casa de Deus? Às vezes nós pensamos o seguinte: olha, se fulano não fizer, eu também não faço. Se fulano fizer, eu faço. Olha, se fulano cuidar, eu cuido. Se fulano não cuidar, eu também não cuido. Presta atenção, gente. O pai de Ezequias não cuidou. Veio Ezequias e mudou a história. Deus está te chamando para mudar a história. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está te chamando para mudar a história. A história que Deus tem comigo e com você é uma história de sucesso, uma história de conquista. É uma história onde que a Rocinha vai ficar de queixo caído e vai correr para cá. Sabe por quê? Porque sou eu e você que Deus escolheu para restaurar o culto, o templo, a glória, a adoração, o louvor, tudo que pertence a Ele aqui nesse lugar. Foi eu e você que Deus escolheu. Por isso que você está aqui hoje. E nisso tudo, quando Ezequias ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz, ele abre as portas. Abrindo as portas. Por que ele abriu as portas? Uma pergunta um pouco provocativa. Quantos aqui saíram e trancaram as suas portas em casa? Trancaram. Deixa a sua chave aqui e tenta entrar pela porta. Você consegue? Então, queridos, para que o rei Ezequias pudesse começar algo, na casa de Deus ele tinha que fazer o quê? Diga comigo, abrir as portas. Por que abrir as portas? Eu coloquei aqui no meu esboço. Porta fala de acesso. Quer fazer alguma coisa para Deus? Tem acesso a Ele. Quer fazer alguma coisa para o templo? Tem acesso a Deus. Foi dito hoje de manhã, o véu não existe mais, o véu foi rasgado. Aí eu faço uma outra pergunta provocativa. Para quem que você abre as portas da sua casa? Para qualquer pessoa? Ou só para íntimos? Só para íntimos. Veja que Ezequias, ele absolveu uma intimidade para com Deus que não foi o pai dele que passou. Não foi o pai dele que passou. Mas quando ele viu o estado do templo, quando ele viu o estado da casa, quando ele viu tudo aquilo, ele falou assim: gente, o templo não pode permanecer desse jeito. Eu preciso mudar a história do templo. Eu preciso fazer algo pelo templo. E ele faz o que? Ele abre as portas. Ele queria ter acesso ao templo.
Ele queria cultuar ao Deus do templo. Sabe por quê, querido? Porque se você voltar aqui, é um texto muito conhecido aqui, 2 Crônicas 7,14, você vê que Deus, ele faz uma promessa de coisas maravilhosas para Salomão quando o templo é inaugurado. Mas só que, como eu disse, depende da geração que está no momento trabalhando, se todas aquelas promessas de Deus, elas serão realizadas, elas serão vistas, elas serão realmente algo concreto. Uma coisa é você ter a promessa, outra coisa é você trazer essa promessa como algo concreto, objetivo, visto. E quantos querem que as promessas de Deus para esse lugar se torne algo concreto, objetivo? Levanta sua mão comigo. Querido, então nós precisamos entender o que Deus vai tratar com essa palavra. Porque, preste atenção, passa, abrindo as portas do templo, no primeiro mês, do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo e as consertou. Ou seja, restauração fala de conserto. Deus, ele está chamando a igreja para um conserto. Deus, ele está chamando a igreja para um novo tempo. Deus, ele está preparando eu e você para uma nova etapa da nossa vida com Ele. E essa etapa, ela está requerendo um conserto. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que Deus, ele quer que eu e você nos consertemos com Ele, para que aquilo que Ele nos prometeu seja algo notório na minha vida, na sua vida e nesse lugar. Deus, ele tem promessa para a minha família? Sim. Ele tem promessa para a sua família? Sim. Ele tem promessa para esse lugar? Sim. Mas como Deus realizará a sua promessa na minha vida e na sua vida, se nós estamos vivendo como Acais viveu, com as portas fechadas? Como nós viveremos o melhor de Deus se nós estamos com as portas fechadas? Nós estamos pensando em nós, igreja do Senhor Jesus. Veja, pensa, olha, Acais e Ezequias, duas pessoas. Porém, Acais e Ezequias, dois espíritos. Qual era o espírito que se chamava Acais? O espírito do desprezo, do relaxamento, do orgulho, da soberba, da vaidade, da incoerência, da incompatibilidade das coisas do reino, e por aí vai. Qual é o espírito de Ezequias? O espírito do prazer pelas coisas do reino, o espírito da vontade de adorar a Deus, o espírito de restaurar o culto ao Senhor, o espírito de ter uma vida de intimidade com Deus, o espírito de ter uma vida de louvor e adoração ao Senhor, o espírito de ter uma vida de consagração diante do Senhor. Vejamos, duas pessoas, porém, dois espíritos, entretanto, duas condições que nós podemos escolher nessa noite. Qual das duas nós iremos seguir? Qual das duas nós iremos ser governado? Querido, o espírito de Acais não está longe das igrejas, não. Não está longe. Por que eu digo que não está longe? Se você vê, Acais, ele queria as coisas para ele. Ezequias queria as coisas para o Senhor. E hoje nós estamos vivendo um evangelho aonde que Deus é o nosso empregado, aonde que Deus tem que fazer o que a gente quer, aonde que Deus tem que fazer tudo o que a gente precisa, aonde que Deus tem que mover toda a nossa história, nos dar tudo que a gente quer, precisa, e por aí vai. E o que nós estamos oferecendo para o Senhor? O que nós estamos dando para o Senhor? O que sobra da nossa vida para o Senhor? O que nós estamos dando para Deus? Eu queria trazer você para dentro do meu mundo, que se chama prazer em fazer a vontade do Senhor, e viver esse espírito de Ezequias, e abrir a porta do coração, e deixar o Senhor entrar, e fazer a limpeza que precisa ser feita,
Porque nós estamos dentro da casa do Senhor, mas muitas das vezes estamos com os nossos corações completamente entupidos de imundícia. Mas nesta noite, Deus ele está trazendo para mim e para você uma palavra reflexiva, para que a gente possa no momento exato tirar tudo e levar para um determinado lugar e dizer: Deus, queima, queima. Porque o que atrapalha o homem e a mulher de Deus de ter a visão de Ezequias é o que muitas das vezes a gente carrega dentro do nosso coração. Primeiro ele abriu as portas e as consertou, restaurou. Fala para o teu irmão: meu irmão, restaura. O Senhor ele quer restauração. Depois que ele abre as portas, começa a reparar as portas, ele começa a desfazer as alianças de infidelidade. Ele começa a desfazer as alianças de infidelidade. Querido, existe também essa aliança de infidelidade. Qual é, pastor? Quando nós quebramos o voto com Deus. Quando nós abandonamos. Quando nós nos prendemos a outras coisas, a não ser ao Senhor. Se torna infidelidade. Achamos que às vezes a fidelidade é só no dízimo e oferta. Às vezes achamos que a fidelidade é só estar aqui orando, é só estar ali pregando, só estar fazendo algumas coisas. Não. A fidelidade, sabe como que a fidelidade ela é vista? É vista quando você sai daqui desse lugar. Quando você desce essa rua, ou quando você sobe essa rua, ou quando você vai à frente, quando você entra na sua casa, quando você liga a sua televisão. Querido, olha só. Não me leva a mal, a televisão é sua. Você faz dela o que você quiser, mas eu tenho que falar. Às vezes Deus ele te incomoda para você ler a Bíblia, para você orar, ou até mesmo para você ligar para alguém, para dar uma palavra de conforto e consolo para alguém, mas você ignora e fica preso à televisão, se enchendo da porcaria de novela, se enchendo da porcaria de programazinhos de auditório que não te dão nada, não te dá nada de bom. Deixa você com a mente confusa, essa é a grande verdade. Influencia você, porque você desconfia de todo mundo. Você passa a temer tudo. Você passa a ser preocupado com um monte de coisa. Por quê? Porque a novela ela fala de traição, covardia, mentira, adultério e por aí vai. E você fica, se o marido chega meia hora depois do horário, você fica: onde é que está esse cara? O que ele está fazendo? Às vezes a mesma coisa, você homem, assiste tanta coisa violenta, e quando você tem que tratar com seu filho, com a sua mulher, também é a base de violência. Querido, vamos nos desintoxicar dessas coisas que nós temos nos intoxicado. Não é o diabo, não é o diabo. É você. É você. Você que se intoxica de um monte de porcaria e depois bota a culpa no diabo. Não é o diabo, é você. E Deus ele está começando a fazer uma limpeza na tua vida hoje, porque Ele trouxe aqui você para fazer isso com você e mudar a sua história. É desintoxicação que Deus quer na tua vida. Então vamos desfazer as alianças de infidelidade. Eu sou fiel ao Senhor em que? No dízimo e oferta. Isso é bobeira. Isso é bobeira, porque você está simplesmente obedecendo um princípio. Agora seja fiel ao Senhor com a sua vida. Seja fiel ao Senhor com a sua vida. Põe a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor, eis aqui o teu templo, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer, seja feita conforme o Senhor determinar. Deus, eis aqui o seu templo, porque é muito fácil. Eu sou crente, eu sou cristão. Com as portas fechadas, só Deus sabe. Só Deus sabe. Como é que Ezequias começou a remover as alianças de infidelidade? Ele começa confessando: nossos pais foram infiéis.
Isso significa que se eles foram, eu não posso ser. Pastor, mas eu não pertenço a uma família de cristão. Não importa. Deus está chamando você para mudar a história da sua família também. Pastor, meu pai é macumbeiro, minha mãe é macumbeira. Não interessa. Não existe resistência diante do Deus Todo-Poderoso. Mas aí, a decisão é minha, a decisão é sua, de abrir as portas. Restaura, Senhor. E começar a mostrar isso para as pessoas, que você foi restaurado por Ele. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova, e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Gente, quanto crente está com a sua lâmpada apagada, cara? Quanta igreja já fecharam suas portas e estão com as lâmpadas apagadas? Eu não estou falando de igreja templo, eu estou falando de igreja pessoa. Quantos? E veja a misericórdia de Deus para a tua vida, camarada. Que você entrou aqui nessa noite, de repente, pensando ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de prosperidade, uma palavra de sucesso. Mas não existe prosperidade, não existe sucesso se a porta estiver fechada e se a lâmpada estiver apagada. Não existe. Não existe. Aí eu coloquei no meu esboço que todas as vezes que alguém se levantava para adorar e servir ao Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, depois de uma tragédia espiritual na cidade, ele sempre fazia menção à geração passada. Veja, Daniel, quando ora, ele fala: Senhor, perdoa o pecado dos nossos pais, assim como também os nossos pecados. Neemias, quando recebe a notícia de que Jerusalém estava queimada, estava em ruína, ele fala assim: Senhor, perdoa o pecado dos nossos pais e também os nossos pecados. Ou seja, cada geração que se levantava com um propósito, ela tinha a visão de pedir a Deus o perdão pela geração anterior, pela geração presente, e pedindo: Deus, abençoa a geração futura. Olha a responsabilidade, querido, que Deus tem colocado na nossa mão. Nós somos a geração presente. Nós temos os frutos da geração passada, mas também nós temos algo que a geração passada não deixou de muito positivo. Mas Deus está levantando você, que faz parte dessa geração, para trazer à memória o que ficou de ruim da geração passada e colocar na mão do Senhor e dizer: Deus, eu sou a geração que vai fazer a história diferente para a geração futura, quando chegar, encontrar a tua glória nesse lugar e viver debaixo da tua glória. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente peça a Deus que a glória dele nunca se aparte da nossa vida. Porque se você acha que a glória fica nesse lugar, você está enganado. Só tem glória porque você traz, porque eu trago. Eu saí, você saiu. Isso aqui é só uma edificação. Sabe por quê? Porque Deus disse: eu não habito em templos feitos por mão humana. Eu habito em você. Eu habito em você. Deus diz: eu habito em você. Mas nós temos tirado Deus e colocado coisas. Nós temos tirado Deus e colocado coisas. Igreja, ou Deus, ou as coisas. Pastor, eu não vou me preocupar com as coisas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de o que tem se abrigado, ou o que tem sido o seu estilo de vida, o que tem se abrigado dentro de você. Você tem sido morada de quem? Você tem sido morada de quem?
Nós somos a habitação do Espírito Santo, amém, igreja? Pergunta para o seu irmão, você é a habitação do Espírito Santo? As portas restauradas, as lâmpadas apagadas, mas para isso tiveram que remover algumas coisas. Remover algumas coisas. Sabe por quê? Existem coisas na minha vida e na sua vida que precisam ser removidas, sim. Faça isso nessa noite, querido. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, porque Ezequias não deixou o templo da mesma forma que o seu pai havia deixado. Se eu fosse depender da minha geração, dos meus antecessores, eu hoje de repente não seria quem eu sou hoje. Porque quais foram os ensinamentos que eu tive para a inclinação para o Evangelho? Nenhuma. Mas Deus olhou para mim, assim como olhou para você, teve misericórdia de mim, assim como está tendo misericórdia de você, e disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei, eu vou ter prazer em te servir, eu vou ter prazer em te ajudar, eu vou ter prazer em fazer as coisas com você. Querido, Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem um propósito. Depois que Ezequias, ele fez toda essa faxina, mudou tudo, resolveu fazer tudo isso, ele fez o seguinte: agora vamos começar a restaurar a aliança com o Senhor. Vamos começar a restaurar a aliança com o Senhor. Veja, ele chama as pessoas que ele sabia que estavam tristes, que choravam pela real situação do templo. Não tem como um sacerdote, um levita, um servo do Senhor ficar feliz ou ser feliz se ele não tiver a presença de Deus. Não tem como. Pastor, como é que eu consigo a presença de Deus? Faz uma aliança com Ele. Faz uma aliança com Ele. Ei, faz uma aliança com Ele. E você vai ver quantas coisas maravilhosas Ele vai fazer na sua vida. Refazendo a aliança. Querido, sabe quanto tempo levou para eles tirarem toda a sujeirada de dentro do templo? 16 dias. 16 dias. Eles trabalharam. 16 dias. E eles trabalhavam dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. E chega um momento em que Ezequias, ele libera uma palavra para o povo. Ele diz assim: os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora, ou seja, trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Pastor, o que tinha lá dentro? Tudo que não prestava. Um monte de porcaria. Para onde eles levaram? Para um vale. Quando a gente fala vale, a gente tem uma vasta ideia. Lugar de batalha, lugar de dificuldade, lugar de solidão. Aí eu fui pesquisar esse vale de Cedron. Desde os tempos que antecederam esse evento, nesse vale de Cedron, tinha um lugar
aonde que toda vez que o povo de Israel passava por uma reforma espiritual, eles levavam todos os ídolos para esse determinado lugar no vale e ateavam fogo e queimavam. E nesse evento aqui de Ezequias não foi diferente. Eles pegaram todos os ídolos que Acais havia colocado no templo, nas praças. Eles fizeram uma faxina desde o templo, Jerusalém, Judá, levaram tudo para o vale de Cedron e atearam fogo. Querido, o que não presta na minha vida e na sua vida não pode ser guardado. Tem que ser queimado. Tem que ser queimado. Já viu aquelas pessoas que tem um objeto, o objeto quebrou, ela sabe que aquele objeto não tem mais serventia, mas ela ainda guarda? Você conhece alguém assim? O objeto não presta, não vai mais funcionar, mas ela fala assim: um dia eu conserto. Conserta nada, gente. Aí o mais engraçado é que quando essa pessoa se muda, ela joga mais coisa fora do que leva. Você conhece alguém assim? Eu sei que não é você, é claro. No dia da mudança, leva 10 itens e queima 20. Isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Você quer ver uma coisa? Os trabalhinhos de escola do teu filho, que hoje está com 20 anos, desde o jardim de infância você guarda. Fala, Jeová. Pastor, é lembrança. Mas quando você se mudar, essa lembrança eu tenho certeza que não vai com você. Eu tenho certeza, não vai. Um tempo você vai ter que se desfazer dela. Adianta guardar coisas que você não vai utilizar? Vamos dizer aqui de algo importante que tem levado muita pessoa a infartar. Adianta você guardar raiva de alguém? Guardar mágoa de alguém? Guardar rancor de alguém? Ira de alguém? Leva isso para o vale agora e taca fogo. Queima, Jesus, essa raiva, essa revolta, essa mágoa, essa tristeza. Queima. Inveja. Queima, Jesus. Soberba. Queima, Jesus. Infidelidade no casamento. Queima, Jesus. Sabe o que é isso? É tirar o que não presta e fazer a aliança com o Deus da aliança. Aí, eles começaram a restaurar, a limpar, e foi ficando tudo cheiroso. Quem gosta de casa limpa aqui, levanta a mão. Tem gente que não gosta, mas essa parte pula. Vamos falar isso numa outra oportunidade. Assim é o nosso Deus. Ele gosta de habitar numa casa limpa. Limpa, organizada, bem arrumada. E olha, os sacerdotes tiraram, colocaram no pátio, os levitas levaram para o vale de Cedron. E lá foi queimado. Sabe por quê? Eu não coloquei no slide para não ficar muito longo. Vale de Cedron, o nome moderno, quer dizer fogo. Por quê? É fogo. Porque lá, todos os ídolos que eram tirados do templo, antigamente eram queimados.
Vale de Cedron, mas aí ao longo da sua história se tornou lugar de fogo. Por isso, os ídolos eram queimados lá, era ateado fogo lá, porque tudo que não presta tem que ficar no vale. Uma certa vez, quando Deus me permitir, nós iremos ministrar aqui sobre a madeira que foi construída a Arca da Aliança. Sabe aonde ela se encontra? Num vale, lugar longe, distante. Isso significa que também do vale Deus tira algumas coisas para fazer uso para a glória do nome dele. Às vezes você pode achar que o seu vale é infinito, mas Deus põe fim no vale de algumas pessoas e muda toda a história. Mas não vamos falar disso agora. Depois de tudo pronto, tudo restaurado, a aliança, o templo está como, gente? Perfeito. O templo está magnífico. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer aquilo que eu nasci para fazer: adorar. Adorar. Você entende agora quando eu disse que Acaz, ele representa o espírito supremo do orgulho, egoísmo e vaidade. Ezequias representa o espírito de devoção, temor, santificação, restauração de aliança e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Acaz era pai de Ezequias. Pastor, como isso pode acontecer? Uma decisão pessoal. Acaz decidiu seguir o caminho dele, mas Ezequias decidiu buscar ao Senhor. O que eu quero dizer? Eu e você precisamos do espírito de Ezequias. Buscar o Senhor, se inclinar para o Senhor, servir ao Senhor, apostar tudo no Senhor. Eu não quero que você levante a mão, não, deixa eu levantar só a minha. Eu já apostei muito em homens e me decepcionei, quebrei a cara e quase pensei em me desviar. Mas hoje eu estou desviado, tá, gente? Do mal. Desviado do mal. Mas por quê? Eu decidi olhar para o Senhor. Eu decidi buscar ao Senhor. Quando você decide pelo Senhor, não tem falha humana que te tire do foco. Você encontra pessoas por aí que você fala assim: querido, firme na fé? Então não, estou afastado. Por quê? Porque fulano deu mole, fulano saiu da igreja, fulano isso, fulano... Porque o meu pastor... Gente, eu não estou aqui por causa do Eberson, embora a gente seja amigo, estamos construindo uma amizade bonita. Mas eu sei, se eu tiver uma dificuldade, ou ele tiver uma dificuldade, a gente precisa conversar. A gente vai chegar a um acordo. Você também tem que ser assim com o seu próximo, com o seu irmão. Seu irmão entrou numa dificuldade, chega em cima dele, conversa, entra num acordo. Deus é bom. Deus é bom. Deus cura, Deus restaura, Deus liberta, Deus salva, Deus abençoa. Deus é bom. Deus é bom. Mas aí você olha demais para o homem falha, você vai junto. Isso não é o melhor. Avança, Lucas, para a gente terminar. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam e adoraram. Então você vê, é que eu pensei que tivesse 2 slides. Eles estavam no templo, adorando,
cantando, reverenciando. Chega um momento que o rei fala assim: agora tem que ser de joelho. Cara, diante da presença de Deus não tem como resistir de pé. Tem que pôr o rosto no pó. Mas tem tanta gente que não quer sujar a pontinha do nariz. Querido, nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso. Se coloca de pé, querido. Eu não coloquei, mas o versículo 36 fala assim, palavra profética para o nosso ministério, tá? Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Acredito que toda essa glória não demorou mais do que 6 meses para Ezequias trazer de novo para o templo do Senhor. Ezequias e todo o povo se regozijavam com o que Deus havia feito em tão pouco tempo. Olha só o caráter de Deus. Quando Ele vê sinceridade e disponibilidade do seu povo, Deus, Ele não tarda para abençoar a igreja, o povo que pensa e age com o coração nele. Deus, Ele não tarda. Se o meu coração, se o teu coração estiver nele, se as nossas atitudes, se as nossas palavras, as nossas ações estiverem nele, Ele não tarda, querido. Ele não tarda. A prova está aqui. Ezequias e todo o povo regozijou com o que Deus fez em tão pouco tempo. E depois Ezequias foi fazendo um monte de coisas, celebrou Páscoa e, enfim, fez uma série de coisas. Sabe por quê? Porque Ezequias entendeu que o tempo de Deus na vida dele e na vida do povo era hoje. Não era amanhã, não era depois da manhã, era hoje. Santifiquem-se, purifiquem-se, restaurem-se, renovem as alianças e veja o favor de Deus na vida de vocês. Os músicos, oh Deus, amém?